Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea, essa que é a melhor do Rio de Janeiro. Rádio Contemporânea 990 AM. Meu muito bom dia para você que todas as quartas-feiras está aqui conosco. Lembrando que esse programa ele tem uma missão. A missão é trazer para você, todas as quartas, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da tua saúde mental. Esse programa tem esse propósito, de trazer para você essa percepção do processo terapêutico, que é o próprio programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Olha, você já pensou que o teu corpo tem dado sinais de esgotamento mental? Como assim, doutora Rose? Olha, é muito simples. O nosso corpo, ele fala. O nosso corpo, ele dá sinais. E como todas as partes do nosso corpo, ele apresenta um cansaço físico, nós também temos o cansaço mental. Você sabia que a sua mente também se cansa? Você sabia que a sua mente também precisa de descanso? Você já atentou para isso? Já te falaram a respeito? Então você está no programa certo, porque nós vamos falar hoje aqui a respeito do esgotamento mental. Gente, por mais poderoso que o cérebro seja, ele também se cansa do excesso de atividade, de informações, compromissos, responsabilidades. Isso acaba comprometendo o seu funcionamento, sabia? E levando a uma estafa. Atualmente, mesmo nos momentos de descanso e relaxamento, as pessoas simplesmente não conseguem parar, se desconectar do celular, das redes sociais, da internet. Tantos estímulos em conjunto em nossa responsabilidade pessoal, profissional, financeira, social, familiar, acaba sobrecarregando a nossa mente ainda mais. E é comum, no final de um dia cheio, a sensação de cansaço seja tremenda. E ainda que a mente vá explodir a qualquer momento. Você já teve essa sensação? Então, se você já se sentiu assim, ou vive isso todos os dias, esse é o primeiro sinal de que é hora de desacelerar e cuidar melhor da sua rotina. O esgotamento mental é uma doença séria e não deve ser tratado como uma coisa passageira, já que desencadeia vários problemas físicos e emocionais e que afeta a sua vida de uma forma sistêmica. E para conversar conosco, hoje, nesse programa, eu trouxe uma especialista que faz parte do time de primeira de todos os convidados que vêm aqui nesse programa. Hoje nós vamos conversar com a Bárbara Macedo. Ela é psicanalista e também psicopedagoga. E uma pessoa que tem muita experiência aí com mente, com emoções, com o comportamento humano. Bom dia, Bárbara. Bom dia, doutora Rose. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Contemporânea. É um prazer estar aqui com vocês e poder levar mais um pouquinho, né, dessa saúde mental, aquilo que hoje em dia a gente precisa levar para a população, tanto para a nossa vida, quanto para a vida daqueles que a gente ama, daqueles que a gente tem um zelo. Por quê, doutora Rose? Hoje, a gente vê que as pessoas, por mais que estejam mais antenadas à saúde mental, elas ainda estão postergando o cuidado com a mesma. Perfeito, Bárbara. Perfeito, Bárbara. E me diz uma coisa, como a pessoa vai entender que algo está de errado e que a mente dela está cansada? O corpo fala, né, doutora? Você agora acabou de falar sobre isso,
E realmente, eu sempre digo que a saúde mental ela é fundamental para a qualidade da saúde física. Às vezes, o indivíduo ele sente uma dor no estômago, um incômodo, e ele sente uma dor de cabeça, e ele sente que algo não está bem na saúde física. O que ele faz? Ele vai no gastro, ele vai no médico, ele procura sempre o especialista daquela área. E às vezes ele está com esgotamento mental e ele não se dá conta disso. Então, eu separei aqui para gente 5 sinais de esgotamento mental. E aí, a partir desses 5 sinais, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre este tema. Você se sente irritado com algumas coisas desnecessárias? Você acorda sem motivação até para levantar da cama? Você sente sintomas físicos como dor de cabeça, rigidez muscular, ansiedade? Você não está dormindo bem, está sempre com sono ao longo do dia. Pequenas coisas estão conseguindo tirar a sua paz. Coisas que você se pergunta, não entendo por que está me irritando essa situação. Então, é bem provável que se você se enquadrou em um desses 5 tipos de esgotamento mental, sim, você esteja desgastado emocionalmente ou esgotado emocionalmente. Bárbara, e o que eu faço para resolver essa situação? É muito simples. Doutora Rose, eu costumo dizer que nós estamos em pleno século XXI. As informações, elas estão chegando a todo momento, e às vezes a gente fica bombardeado com tantas informações, e às vezes as informações importantes, né, que são referentes ao nosso dia a dia, à nossa vivência, à nossa família, e às vezes informações que a gente nem precisaria ter. Então, como que a gente faz para a gente poder se resguardar disso? Porque sim, a informação, ela também ajuda ao desgaste emocional. Eu costumo dizer que a gente precisa ter o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento, doutora Rose? Porque através do autoconhecimento, eu entendo o que eu gosto, eu entendo o que eu não gosto, eu entendo o que me faz bem, eu entendo o que não me faz bem, e através dessas informações, eu resguardo a minha saúde mental e a minha saúde física. Eu entendo que o esgotamento emocional, o esgotamento mental, ele não causa só o cansaço físico, mas ele começa na mente e ele vai para o corpo, ou seja, a gente somatiza todos os sintomas e através dessa somatização a gente acaba adoecendo. Na psicologia, a gente entende que a gente tem a somatização, que a gente passa a sentir algumas dores, né? Uma dor de cabeça, como eu disse no início, uma dor no estômago, e nós vamos procurar o especialista e ao fazer os exames a gente vê que a gente não tem nada. Então, é realmente a somatização. O corpo sente, mas realmente nós ainda não adoecemos. Então, aí eu falo, é a hora da gente ligar o relógio, é a hora da gente ligar aquilo que a gente precisa ter, a nossa importância com a nossa saúde e a responsabilidade, porque enquanto a gente está apenas na somatização, a gente ainda não adoeceu. Então, quando a gente fala do esgotamento mental, a gente tem que se autoconhecer para a gente entender que ali a gente precisa ligar o nosso compromisso com o nosso corpo. E aí eu estou me sentindo irritada, eu estou me sentindo agressiva, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer algumas atividades que eu vou tentar, com isso, mudar aquela minha sensação, mudar aquela minha rotina. Então, a gente entende também, né, na psicologia, doutora Rose, você já deve estar muito ciente disso, claro, pela sua grande experiência, é que tudo é sensação. Né? Então, através da sensação, a gente está com uma sensação ruim, a gente pode sim ressignificar aquela sensação.
E aí, para que a gente não passe da somatização para a doença física em si, nós precisamos realmente mudar alguns hábitos. Bárbara, como eu faço para mudar esses hábitos? Bárbara, antes de você entrar nesse, eu achei uma coisa muito interessante. Eu achei uma coisa muito interessante no que você falou a respeito do autoconhecimento. Sim. E como uma pessoa, ela sabe que ela não se conhece? É aquela pessoa que não tem respeito por si mesmo? É aquela pessoa que ela tem uma baixa autoestima? Como uma pessoa ela passa pela vida e pode acontecer dela não se conhecer? Como ocorre isso? Como é o autoconhecimento? O que uma pessoa deve fazer para se autoconhecer? Porque o ouvinte que está nos ouvindo, ele pensa assim, eu me conheço. Eu nasci em tal lugar, eu moro em tal bairro, eu sou casado com fulano, eu sou mãe de ciclano. Ele vai dizer que o que é esse autoconhecimento? Em que nível você está falando? Muito boa essa pergunta, doutora. É algo que a gente que trabalha na clínica, a gente vive o dia a dia. Então, quando a gente fala, como eu sei que eu não tenho autoconhecimento. Não tem um fator específico, tá? Mas basta uma pergunta na clínica, no primeiro momento que eu tenho aquela conversa com o meu paciente, para a gente já ver como é interessante a pessoa não se autoconhece. A primeira pergunta que eu faço, quem é você? E o que acontece na clínica? Houve-se um silêncio. A pessoa não consegue se identificar, a pessoa não consegue se descrever, ela não sabe. Sim, às vezes a gente pensa que o autoconhecimento eu sou Bárbara, sou casada, tenho 2 filhos, moro em Nilópolis. Não, é mais, vai além. É o que a Bárbara quer da vida, por que a Bárbara está vivendo, qual é o objetivo da Bárbara, qual é o sonho da Bárbara, o que a Bárbara quer para a vida dela, como a Bárbara se vê no mundo. Em pleno século XXI, mais uma vez eu falo, a vida está muito corrida, a pessoa quer agradar o outro, o indivíduo tende, a esposa quer agradar o marido quer agradar a esposa, os relacionamentos estão aí, e a gente quer entender como que eu vou agradar o outro, como que eu vou agradar a minha mãe, o meu filho, a minha amiga, mas como eu vou me agradar? Doutora Rose, eu não consigo desassociar o auto-amor do amor ao próximo. Por quê? Eu entendo que quando eu me amo, quando eu me respeito, eu vou me doar ao máximo para o outro, mas me tratando bem, me querendo bem. E quando a gente fala do autoconhecimento, é exatamente isso. O que a Bárbara gosta de fazer, o que a Maria quer fazer. A Maria é feliz? A Bárbara é feliz com as suas escolhas? O que a Bárbara pode fazer para mudar o futuro dela? Porque a gente entende que não adianta a gente querer mudar o passado. Isso é algo que frustra as pessoas que chegam até nós na clínica, e a gente enfática em dizer isso. O passado já passou. Há 10 minutos atrás eu não posso mais mudar, mas eu posso ressignificar o presente para fazer um futuro bacana. E aí, aquela pessoa que está um pouco com aquele desgaste, ela vai conseguir. Me perdi, Rose. Eu fui ler você. Oi, você estava falando, Bárbara, do desgaste emocional e que na clínica a pessoa ela não tem conhecimento, ela não tem muitas vezes o autoconhecimento, e o autoconhecimento, querido ouvinte, não tem nada a ver com o fato da pessoa que você é enquanto matéria, mas da pessoa que você é enquanto personalidade. E a doutora Bárbara estava também comentando conosco que essas pessoas, elas precisam, né? Elas dão sinais do esgotamento
E isso gera uma psicossomatização que pode levar a um agravamento. Então, doutora Bárbara, percebidos esses sintomas, e aí a senhora relatou 5. Percebidos esses sintomas, qual o primeiro passo? Aí o primeiro passo são mudança da rotina, mudança de hábitos, tá? Quando eu tenho aí o autoconhecimento, eu vou para o lado que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de meditar, então eu vou relaxar meditando. Mas como eu vou saber se eu gosto de relaxar ou meditar se eu não me autoconhecer? Eu não gosto de relaxar, porque se eu for fazer meditação, eu vou me estressar mais. Tem gente que fala isso. Então, eu vou fazer uma atividade física. Bárbara, qual? Aí a pessoa precisa se autoconhecer para quê? Para saber o que gosta de uma natação, de uma atividade física na academia, como musculação, como jazz, algumas modalidades que a academia oferece, andar de bicicleta, apenas caminhar ou praticar corrida. Também, doutora Rose, algo que as pessoas elas esquecem é que elas precisam de atividade de lazer. Às vezes as pessoas trabalham tanto fora de casa, em casa, é filho para cuidar, é marido, é esposa, é um chefe para dar conta, que ela acaba esquecendo de fazer o seu lazer. Isso é muito importante para a nossa saúde mental. Eu costumo dizer, Bárbara, mas o dinheiro está curto. Às vezes eu ouço isso na clínica. Tá, mas vamos fazer algo que o custo seja quase zero? Como? Vamos à praia. Eu não gosto de sol. Vamos à praia à noite. Nós moramos no Rio de Janeiro, né, doutora Rose? Então, nós temos alguns recursos que a gente pode fazer que seja um custo quase zero. Nós temos praças que a gente pode levar as crianças para elas brincarem. Tem uma pipoca que não é tão caro, tem um suco que a gente pode comprar. Tem também um shopping. Vamos andar, a gente não tem dinheiro para comprar, mas vamos passear, vamos ver vitrine, vamos ver gente. Hoje nós estamos, é óbvio, né, na era da pandemia, então eu sempre oriento os meus pacientes se não precisar sair, tente fazer algumas atividades dentro de casa. Por exemplo, hoje a gente tem aí a Netflix, que é muito, né, usada por alguns indivíduos. Nós temos também o YouTube, que pode também baixar alguns filmes. Nós temos livros, nós temos atividades que a gente pode fazer com as nossas crianças dentro de casa, ou com o nosso cônjuge. Nós temos várias atividades que a gente pode praticar, que vai ser um lazer para a gente. E aí isso faz com quê? Com que a gente relaxe o nosso cérebro. E quando a gente faz esse relaxamento, a gente consegue ficar menos tenso, a gente consegue ficar menos irritado, a gente consegue ficar menos desgastado. Nós temos também, óbvio, né? Eu já fiz tudo isso, Bárbara, e eu não consigo desacelerar, eu não consigo mudar a minha sensação. Então, a minha indicação, doutora Rose, é sim, procure ajuda. Qual tipo de ajuda? A ajuda psicológica. E aí, conversa com seu psicólogo, conversa com seu psicanalista, e ele vai te ouvir através da escuta, ele vai te orientar. É apenas um acompanhamento psicológico? Ok. Não, você precisa também passar pelo psiquiatra, para além da terapia, você fazer um acompanhamento, talvez tomar um remédio. Às vezes é necessário. Eu vejo muito paciente, quando chega, né, alguns, eles têm essa sensação que quando vai para o psiquiatra, dizer que, será que alguém vai pensar que eu estou louco? Será que alguém vai pensar que eu não dei conta, que eu sou fraco? Porque às vezes, doutora Rose, o que eu vejo isso, assim, na minha prática,
é que as pessoas associam o problema mental, a deficiência naquele momento, esse esgotamento como sendo fraco. Não, você não está sendo fraco. Você simplesmente está se cuidando. Porque assim como o nosso corpo físico adoece, a doutora Rose falou, que vem para... a gente tem a somatização, e depois da somatização, a gente tem o adoecimento da saúde física. Então, se você ainda está na somatização, procure ajuda para que essa somatização realmente não ocorra algo mais sério na sua saúde física. E através da terapia, se for necessário que você tenha um acompanhamento com o psiquiatra, vá, não precisa ficar preocupado. O psiquiatra é um médico como qualquer outro, ele vai te dar algumas informações, assim como o seu terapeuta, e ele vai passar, se necessário, um remédio. Às vezes também é necessário um neurologista, e aí vai ser feito alguns exames para tentar ver se existe alguma patologia clínica. Caso não haja, às vezes é necessário também o uso do remédio, às vezes não, aí às vezes é só a terapia mesmo. Então, a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é a gente reconhecer. Eu estou com meu esgotamento mental, assim, fora do meu limite, eu estou fora do meu limite, eu reconheci isso, então eu vou procurar ajuda. Perfeito, perfeito. A doutora Bárbara falou vários pontos aí, querido, muito importante. Ela falou do autoconhecimento e eu vou compartilhar aqui com você. Ela compartilhou alguma coisa da clínica e eu vou compartilhar algo também aqui que eu ouvi na clínica e que eu acho que é pertinente colocar aqui. Ela deu o exemplo que na clínica ela sempre começa com a seguinte pergunta: quem é você? E a pessoa ela não sabe a resposta, porque nós fomos treinados não a raciocinar e a meditar. Nós não fomos treinados a pensar, a pensar em nós. Nós fomos treinados desde pequeno a ter um comportamento que seja aprovado do consciente coletivo. Então, desde pequeno, muitas vezes não é trabalhado desde a infância, e a doutora Bárbara sabe disso, porque ela também é psicopedagoga, muitas vezes a criança ela não é estimulada a se ver como um indivíduo, mas os pais, por causa da preocupação, por causa da correria do dia a dia, por causa daquele pensamento ocidental, que mais de uma vez nós já falamos aqui, que se tem que se correr atrás de todo dia tem que matar um leão, todo dia você tem que vencer uma luta, todo dia. Então você já acorda com uma pressão em cima da sua mente, uma pressão em cima de você, por conta dessas cobranças que, no fundo, é o externo que está influenciando o teu interior. E muitas vezes você não atenta para o teu interior para conhecer. Então, nós somos incentivados a conhecer o exterior e muitas vezes não conhecemos a nós mesmos e conhecemos o nosso interior. E não tem muito tempo na clínica, como eu trabalho com terapias holísticas também, uma cliente, eu tentei fazer o relaxamento, né? Uma atividade de relaxamento, até mesmo para poder falar com mais tranquilidade, até mesmo para poder... E a pessoa oferecer uma resistência até em fechar os olhos. E olha que interessante que eu descobri nessa clínica, que essa pessoa não quer fechar os olhos porque ela tem um problema de autoestima e quando ela fecha os olhos, ela tem que olhar para si. Então, ela é alguém que vive a vida dela olhando sempre para o externo, olhando, preocupada com a opinião do outro, e como ela não gosta da sua imagem, ela também não olha para si. Então, você está vendo aí hoje, nesse programa, você está vendo aí o quanto de informação você está recebendo. A doutora Bárbara
está aqui colaborando conosco. Gente, eu digo que passa rápido, ninguém acredita. Quando eu convido, eu falo assim, olha, é rapidinho, e é rapidinho mesmo. Nós já vamos para o nosso intervalinho, e aí no segundo bloco, a gente volta com a doutora Bárbara Macedo, psicanalista e psicopedagoga, que vai dar para a gente, continuar dando aqui algumas dicas. Vamos falar também do agravamento, né? Se você não atentar para o teu esgotamento mental e para esse cansaço agora, aonde pode chegar? Sai daí não. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta. Bom dia, você, querido ouvinte, aqui da Rádio Contemporânea, programa Livremente com doutora Rose Cabral. Nós tivemos aí o primeiro bloco, hoje estamos conversando com a doutora Bárbara Macedo, que é psicanalista e psicopedagoga, e nós estamos falando, queridos, de esgotamento mental. E a doutora Bárbara aí discorreu no primeiro bloco uma série de fatores que nos levam ao esgotamento mental. A doutora Bárbara também falou a respeito da somatização, do teu corpo dando reação, e ela passou aí alguns sintomas de esgotamento mental. Então, dentre tantos sinais, ela separou 5, mas o esgotamento mental, ele dá vários sinais no teu corpo de que alguma coisa não está indo bem. Doutora Bárbara, dito isto, pode haver um agravamento desses sintomas? Quais são os perigos de alguém não parar, atentar e tentar desacelerar? Pode sim, doutora Rose, e é assim, algo muito gritante, né? Mas antes eu queria fazer um pequeno adendo, quando você falou que a pessoa tem a dificuldade de fechar os olhos porque ela precisa olhar para si, ela precisa olhar para dentro. E a grande dificuldade a pessoa vai olhar, ela vai ver que algo precisa mudar e ela precisa resolver. E às vezes isso dói, né? E as pessoas, algumas, elas não querem sentir dor. Mas a gente fala na clínica o tempo todo, dói, mas a gente resolve. E aí você consegue seguir, segue pleno, segue com qualidade de vida. Se a gente não se atentar para esse esgotamento mental, não consigo dormir, ou eu durmo e a minha cabeça está a mil, eu estou irritada, a minha concentração está zero, o que vai acontecer? Você pode ir para o próximo passo, e aí o próximo passo vai ser mais difícil de resolver. Nós temos pessoas que elas não conseguem ressignificar nesse primeiro momento que está apenas no esgotamento mental, e aí ela ela vai e é acometida a uma depressão, ela é acometida a uma síndrome de burnout, é assim mesmo que fala, né? Por quê? Porque ela não deu a devida atenção quando ela deveria. Ou seja, mais uma vez fica aqui o meu alerta e o meu pedido. Você se identificou com algum desses sintomas que foram expostos aqui para você? Procura ajuda. Bárbara, qual? Primeiro momento. Psicanalista, psicólogo. E ali ele vai te orientar para o passo a passo. Então, se você não deu atenção ao esgotamento mental, aí você pode sim desenvolver, como eu falei, a depressão e a síndrome de burnout. E aí você precisa entrar com a medicação e talvez o que você faria em menos tempo, né? Se você tivesse procurado ajuda no início, você vai levar um tempo maior, que é um tempo maior de tratamento, principalmente com medicação, porque a depressão ela precisa dessa ajuda, né? De remédios que serão mais adequados para a sua saúde física, de acordo com os exames que o doutor vai pedir. Então, a gente precisa realmente entender que o esgotamento mental precisa ser levado a sério no primeiro momento.
Porque caso haja a depressão em si ou a síndrome de burnout, assim como outras síndromes, tá, doutora? Outras doenças também. Eu estou falando essas duas que são as que estão mais em voga. As pessoas hoje em dia, algo muito errado, elas se autodenominam, eu estou depressiva. Eu tenho uma síndrome. A gente debate muito isso, né, quando a gente faz algumas reuniões, que com o avanço da informação, as pessoas, alguns indivíduos, eles pegam algumas informações de algumas doenças, se identificam e começam a se autoafirmar. Eu sou depressiva, eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo, quando na verdade nunca nem foi num psicólogo, nunca nem foi num psicanalista. Então tenha cuidado com isso. E se ainda assim você acha que você tem alguma doença, né, relacionada à sua saúde mental, mais um motivo para você procurar ajuda e não se autodenominar. Então, o agravamento mental, o esgotamento mental, ela pode levar a uma depressão ou uma síndrome de burnout. A depressão, muita gente já conhece, talvez, as características. A pessoa fica apática, a pessoa ela não tem ânimo para sair da cama, num estágio mais agravado, a pessoa ela não toma banho, então a pessoa ela não se alimenta. Não tratar da depressão pode levar aí a um pensamento suicida e outros tantos agravantes, fora o preconceito que uma pessoa com depressão sofre. Por quê? Porque tem gente que acha que aquela pessoa é frescura, tem muita gente que realmente, infelizmente, ela não atenta que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é como o restante do teu corpo, ele é um órgão que precisa ser tratado. Assim como você tem um coração e sofre de pressão alta, você tem que atentar para que a tua pressão não suba, o teu cérebro também é um órgão do teu corpo que você tem que tratar, você tem que conter aquilo que você sente, você tem que conter, você tem que equilibrar as suas emoções, senão, assim como a pressão alta vai levar você a infartar e o teu órgão vai explodir, assim também a tua mente, ela vai estafar um tal ponto que pode chegar ao surto. E tem gente, muita gente, isso aqui fica um alerta, você, querido ouvinte desse programa, esse programa tem realmente essa missão de alertar. Aqui você tem entendimento. Surto não é só para quem tem problemas psiquiátricos. Surto um esquizofrênico, surto um borderline, surto um bipolar. Não. Você que não atentou para o esgotamento mental, você que sobrecarregou o teu cérebro, você que sobrecarregou suas emoções, você que não parou quando tinha que parar, você que não conteve aquele abuso ou aquele estresse, você que não atentou para olhar para você mesmo, você que só fica num pensamento ou numa cosmovisão de olhar o outro ou olhar o que está à tua volta e não olhar para si mesmo, você tem que entender que se você não parar, o seu cérebro, ele também pode surtar. Então, o surto não tem nada a ver com quem tem problema psiquiátrico ou doença psiquiátrica, ok? Não é isso. A pessoa pode surtar a qualquer momento, e é esse tipo de alerta que a doutora Bárbara está trazendo aqui. Então, dito isso, doutora Bárbara, a depressão a gente até conhece porque não é que está em moda, mas nós podemos dizer que a depressão é uma epidemia também desse século. É uma doença do século. Criança tem depressão, apresenta quadro depressivo, adolescente, muitos, adultos demais, idosos também. Então, ela não faz acepção de cor, nem de raça, nem de idade. Então, a depressão, nós já sabemos que tem todos esses agravantes, porque é muito falado e comentado. E essa síndrome de burnout? Quais seriam as características? Esclarece um pouquinho para os nossos ouvintes.
essa síndrome, doutora Rose, ela é muito parecida com o esgotamento emocional. Então, tudo que eu falei, ele serve para a síndrome de burnout. É o esgotamento físico, o esgotamento mental, é a falta de sono, a irritabilidade. Só que isso, diferente do esgotamento mental, ele se dá mais na parte profissional, né? Então, nós temos aí alguns profissionais que são mais acometidos, que são os professores, que são os médicos, que lidam com vidas e passam por situações mais agravantes, né? Mas o que a gente precisa realmente focar é que, às vezes, o que eu tenho percebido muito na clínica é que o indivíduo ele não está focado na própria vida. Ele não está tendo a autorresponsabilidade. Às vezes ele quer colocar aquele esgotamento no chefe, no marido, na esposa, no filho, mas ele precisa entender, o indivíduo, que ele é o responsável pela própria vida. Ele é o responsável pelo autoconhecimento, pelo alto amor. Então ele precisa se responsabilizar. Nós, enquanto psicanalistas, não podemos deixar de falar isso, porque às vezes o que mais eu ouço é o outro, ele, ela. Não, sou eu. O que eu posso fazer para mudar isso, para não ter uma depressão, para não ser acometido de uma síndrome de burnout? O que eu, Bárbara, posso fazer pela minha vida? Nós temos os hormônios do prazer, os hormônios da felicidade, e Deus é tão maravilhoso, doutora Rose, que isso tudo é produzido gratuitamente, mas eu preciso me conhecer, eu preciso fazer atividades que me deem prazer, como eu falei antes, a caminhada, um papo com as amigas, uma natação. Eu preciso me entender, eu preciso entender, Bárbara, o que você gosta, para que você consiga produzir esses hormônios que são gratuitos e a sua saúde melhore. Porque, como a doutora Rose falou, a depressão, ela é cada dia mais crescente. A síndrome de burnout é uma síndrome responsável por vários profissionais que estão entrando de licença no trabalho. E muitas empresas, infelizmente ainda, doutora Rose, não valoriza esse profissional, não acolhe esse profissional, e o que acontece? O profissional ele fica afastado do trabalho, às vezes 3 meses, 6, 9, às vezes mais de um ano, e quando volta, ele faz aquele prazo lá no emprego, e ele é demitido. Então, a pessoa já tem aquele problema, né, de saúde e ainda perde o emprego. E a gente entende que hoje está, assim, um pouco além devido a essa pandemia que a gente está vivendo, onde a mentalidade da pessoa está mais acelerada, porque a gente não sabe realmente o que nos espera, né? Não sabemos o dia de amanhã, a gente tem a fé que tudo vai ficar bem, mas a gente, cada dia, é bombardeado com informações de que está pior, o vírus está voltando, enfim. Então, a gente precisa realmente, em primeiro lugar, saber quem eu sou e, através deste autoconhecimento, buscar ajuda e buscar tratamento para que a minha saúde mental e física vá bem. A doutora Bárbara falou uma coisa aí muito interessante, e um alerta, você aí, querido ouvinte, que é profissional. Eu tenho amizade com pessoas que são professoras, tenho amigas professoras, e aquele relato sempre difícil, porque a responsabilidade com o filho daquelas pessoas, e às vezes a família realmente não educa aquela criança, acha que esse profissional tem a responsabilidade de educar a criança, né, na escola. Ela citou aí os médicos, outras profissões também que lidam com vidas. E ela entrou num assunto bem interessante, que é esse tempo de pandemia que mexeu com a vida de todo mundo. Logo que começou a pandemia, a OMS já alertou a profissionais de saúde mental para que se utilize, nós que somos profissionais de saúde mental, para que a gente utilizasse
e começasse a preparar protocolos pós-guerra. Ou seja, essa pandemia passando, ou essa pandemia, além dos vestígios ou daquilo que vai deixar como rastro, como perda, pessoas que faleceram, pessoas que tiveram a doença, pessoas que foram assintomáticas, pessoas que ficaram talvez com alguma sequela. Além de todas essas coisas, o agravamento na saúde mental. Eu ouço de vários profissionais o quanto se aumentou e o quanto cresceu a procura por terapia. Então, a terapia, ela foi algo que foi um suporte. Então, os profissionais de saúde mental, eles entraram também nessa guerra e também se posicionaram, né? Eu, a doutora Bárbara, somos essas profissionais que se posicionaram em apoio e ajuda, porque houve um crescimento muito grande, né? Tivemos que nos adaptar, o consultório físico não funciona, mas começamos a atender no online, e essa tecnologia nos ajudando e nos orientando, porque realmente essa pandemia ela veio com esse agravo, essa pandemia ela mexeu com todos nós, pessoas que estavam bem-sucedidas, bem posicionadas, perderam suas posições. Então, imagino aqueles profissionais que já têm esse estresse, já têm a síndrome de burnout, ainda com essa pandemia, o medo da morte, essa incerteza. Infelizmente, essas notícias vêm, infelizmente, sim, estamos rodeados dessa ameaça, esse vírus, sim, é uma ameaça para nós, é uma ameaça para nossos idosos, é uma ameaça para cada um de nós, para cada um que já tem uma doença pré-existente, como a diabetes, como a hipertensão. Então, é um acúmulo de informação e é um acúmulo que vai trazer para você esse esgotamento. É um acúmulo de informação que vai trazer. Qual a tua percepção, doutora Bárbara, nesse tempo de pandemia? Qual a tua percepção na clínica e dentro do tema de hoje, esgotamento mental? Como essa pandemia colaborou com isso? Eu tive um aumento, doutora Rose, tive muita procura. Alguns pacientes, eles não se adaptaram no online, e aí no primeiro momento não quiseram, né, essa assistência, e aí após, né, a gente ter realmente entrado aí na pandemia, eles me procuraram e resolveram fazer o online. E fora outras pessoas que nunca fizeram terapia me procuraram. O que eu vejo é um aumento, assim, surreal de pessoas que foram acometidas pelo desespero. Essa é a palavra. Mas eu gostaria de ser bem transparente, né? Eu sou muito técnica, eu gosto muito de estudar, mas a minha fala, eu sempre peço a Deus para que seja o mais clara possível, para que todos entendam. Então, eu quero dizer para os nossos queridos ouvintes que nós também, enquanto terapeuta, também ficamos bem apreensivos, tá? Se você teve esse seu medo, esse pavor, vamos falar algumas palavras, né, que as pessoas tiveram, pavor, medo, desespero, nós também tivemos, só que assim, a gente trabalha um pouco mais a nossa saúde mental, a gente trabalha um pouco mais o nosso equilíbrio, mas eu confesso que eu fiquei, assim, com bastante medo, doutora Rose. Eu faço uso da terapia também para mim, né, porque eu entendo isso, que eu, enquanto terapeuta, preciso também de terapia, e eu trabalhava essas questões toda semana na terapia, e o meu terapeuta falava, calma, Bárbara, calma, desacelera. Por quê? Porque as informações, chegou um momento, eu não sou muito de televisão, chegou um momento, nem tenho tempo para isso, chegou um momento que as informações eram tantas, que eu falei, não, a gente não precisa mais dessa informação, as informações já estão repetitivas, e informações terríveis. Então, o que a gente também, uma dica que eu dou para os nossos ouvintes,
cuidado com as informações. Às vezes tem informação demais, você não precisa dessa informação. Você já sabe a informação para te... para você estar em segurança, você já sabe a informação que você precisa, então não vá além, não precisa além. Para quê? Para ficar angustiado, para sofrer, para ficar com pavor? Então saiba o seu limite, porque às vezes a pessoa quer ir a fundo num determinado assunto e aí ela acaba sofrendo, né? Ela acaba sofrendo por antecedência. Tivemos sim, doutora Rose, muitos óbitos, mas nós também tivemos muitas pessoas que foram curadas, muitas pessoas que buscaram ajuda. Tivemos pessoas que faliram? Tivemos, mas tivemos pessoas também que ressignificaram. Então nós precisamos entender que isto é um momento atual que nós estamos vivendo, mas a partir da informação que nós tivemos hoje aqui, a gente pode ressignificar, a gente pode fazer diferente. E não se culpe se você estiver ainda no momento difícil, se você ainda estiver na sua angústia, mas mude, não fique prostrado. Procure ajuda e a partir dessa ajuda as coisas poderão mudar sim na sua vida. Maravilha, maravilha. Passa tão rápido. Doutora Bárbara, por favor, considerações finais. Como é que a pessoa te acha? Te acha nas redes sociais, telefone? Então, por favor, considerações finais e também deixe o seu contato. Quem quiser falar com a senhora. Eu estou no Instagram, psicanalista Bárbara F. E eu tenho o meu WhatsApp, que é onde eu marco as minhas consultas. Eu atendo em Nilópolis, na Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, e também em Madureira. Mas a minha demanda, doutora Rose, está sendo maior em Nilópolis. Então, eu tenho me concentrado mais aqui. Mas eu também atendo um dia agora lá em Madureira. Então, meu contato de WhatsApp é 021 964846906. E psicanalista Bárbara F. no Instagram. E mais uma vez eu agradeço essa bênção de estar aqui nesse programa, um programa, né, que tem feito a diferença na vida dos nossos ouvintes. Eu que agradeço a sua participação, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. Pode ter certeza que você vai voltar aqui para conversar conosco a respeito de outros assuntos. Nós vamos fazer aí a parte 2 da sua participação. Meu muito obrigada a você. Vou mandar um abraço aí, um beijo, povo lindo de Nilópolis, povo lindo aí da Baixada. Um beijão do Livremente no seu coração. Um beijão também para o meu bairro. Eu sou insulana, aqui da Ilha do Governador. Doutora Bárbara, muito obrigada mesmo. Obrigada. E é isso. Então, gente, hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado aí pela tua audiência, muito obrigada aí pela tua participação, muito obrigada por estar aqui conosco. Semana que vem tem mais programa Livremente comigo, doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada a você que está ouvindo e também você que tem interesse aí, atualmente eu atendo no online. Segue a gente também lá nas redes sociais, doutora Rose Cabral, no canal do YouTube, doutora Rose Cabral no Instagram e Rose Cabral também no Facebook. Segue lá nas redes sociais. Meu WhatsApp também é o 21 99835 1011. E se você quiser, se você precisar de ajuda, vem comigo. Deus abençoe você. Até semana que vem. Tchau, tchau.